estudo de hoje a parábola do bom samaritano. Então, nós vamos fazer esse estudo aqui, lembrando que Jesus sempre trouxe ensinamentos para nós através das passagens ou das parábolas, né? Então, essa parábola aqui, ela se encontra em Lucas, no capítulo 10, a parábola em si. Só que, para ter um entendimento melhor, a gente vai no finalzinho do capítulo 9, para ter entendimento de por que Jesus precisou contar a parábola do bom samaritano. Então, a descrição no capítulo final do capítulo 9 é o seguinte: estava se aproximando a Páscoa, já era perto da crucificação de Jesus, e como era Páscoa, todos os judeus que tinham oportunidade iam a Jerusalém. E Jesus chegou para os apóstolos e falou com eles: precisamos ir a Jerusalém. E até aí os apóstolos não estranharam nada. Precisamos ir a Jerusalém, todo mundo ia a Jerusalém, eles iriam também. Só que Jesus chegou para eles e falou: eu quero ir a Jerusalém por Samaria. Aí os apóstolos não entenderam por quê. Nós sabemos que, já naquela época, os samaritanos eram inimigos de judeus, né? Há registros de assassinatos de samaritanos em Jerusalém e vice-versa. Então, a animosidade, a inimizade era muito grande. E Jesus, então, falando que gostaria de ir por ali, João, evangelista, chega para ele e fala: bom, mestre, o caminho é mais árduo, mais difícil. Eu fui olhar, são mais ou menos 165 quilômetros. Então, nós vamos até lá pedir se eles podem nos dar guarida, né? Porque aí, como eu disse, o percurso era muito longo. Mas vamos nos ater num detalhe. Por que será que os samaritanos e os judeus se tornaram inimigos, desde que a gente sabe que eles vieram do mesmo tronco? Abraão, Isaac e Jacó. E eles vieram do mesmo tronco, mas de repente eles se tornaram inimigos. Então nós vamos ver o que aconteceu para realmente eles se tornarem inimigos, já, vamos repetindo, vindo do mesmo tronco. Bom, a gente sabe que lá pelos anos 700 a.C., com a morte de Salomão, que houve um grande cisma, as 12 tribos de Israel se dividiram. 10 tribos ao norte, com capital em Samaria, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, daí o nome do povo ser judeus, por causa da tribo de Judá. E eles se separaram. Então, ao norte, capital Samaria, ao sul, capital Jerusalém. E aí, o que aconteceu? Com essa divisão, acontece que tanto Samaria como Jerusalém sofreram invasões. E essas invasões é que vão ser as responsáveis por essa grande cisão entre eles. Por quê? Os samaritanos, ao serem invadidos, eles começaram a modificar o seu modo de ser, né, os seus costumes, e principalmente passaram a cultuar deuses pagãos. E aí, Jerusalém não, eles sofreram também invasões, mas se mantiveram com a mesma cultura, com os mesmos hábitos e costumes, e principalmente cultuando um Deus só. E então, por causa dessa nova realidade entre essas tribos, Jerusalém passou a não querer de maneira nenhuma convívio com os samaritanos, e vice-versa. Mesmo porque antes havia muita disputa entre Samaria e Jerusalém. Por exemplo, sobre o monte, qual era o monte sagrado? Para os judeus, Monte Sião. Para os samaritanos, era o Monte Gerazim. Então sempre estava em disputa. E depois, então, quando realmente houve essa cisão, Samaria construiu até um templo para não precisar mais ir a Jerusalém, né? Então, esse era o motivo por que eles se tornaram inimigos.
Tanto é que Jerusalém não considerava essa vinda deles do mesmo tronco. Era como se eles nunca tivessem ligação nenhuma. Então, por isso que os apóstolos vão estranhar. Como é que Jesus quer passar logo por Samaria, onde estão os inimigos? Mas, como o mestre, né, queria, eles não vão discutir. Então, o que João faz, né? João chega para Jesus e fala o seguinte: mestre, então nós vamos na frente buscar hospedagem, porque a viagem é longa e não pode ser feita de uma vez. Jesus deixou que eles fossem, né? Então João foi liderando aquele grupo para pedir hospedagem para todos eles, né? E o interessante é que, obviamente, nenhum samaritano deu guarida para eles. E João volta muito revoltado, porque ele não admitiu que não tivesse, ainda mais o mestre, né, que passaria por aí, sendo acolhido. Porque a gente vai lembrar que existia um código moral no Oriente, que era o seguinte: era obrigação, era uma coisa sagrada o abrigo aos peregrinos, né? E então, como eles não quiseram hospedar nem Jesus por serem judeus, eles acabavam de quebrar uma tradição naquela sociedade, né? Então, o que eles... existiu uma história mitológica que dizia o seguinte: se uma pessoa negasse hospedagem para um peregrino, poderia se pedir ao céu para passar fogo naquela pessoa e na família toda. E João não faz por menos. Ele chega perto do mestre e pede: mestre, já que eles negaram a hospedagem para nós, posso pedir aos céus para meter fogo em todos os samaritanos? E Jesus responde para ele: João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas sim para salvar, né? E aí eles não discutiram com Jesus e lá foram eles, né? Então, eles vão chegando, né? Vão passar pela Samaria, coisa e tal, e chegando a Jerusalém. Esse é o finalzinho do capítulo 9, né? Quando Jesus chega a Jerusalém, com aquela situação, cansado, com fome, com sede, aquela situação bem ruim, mais ou menos 165 quilômetros direto, sem ninguém ter acolhido a eles, ele chega, ao invés de ser bem recebido, ele vai ser recebido por um doutor da lei, que, muito inteligente, mas muito insensível, não reparando, né, nem quis saber da situação de Jesus, chega para ele e faz a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei divina? Interessante a gente lembrar, a gente vai lembrar que ele está cansado, com sede, com fome, e provavelmente se fosse um de nós dizia: ó, estou muito cansado, tchau. Mas Jesus, educador, né, mestre, o que ele faz? Ele pacientemente vai atender ao pedido do doutor da lei, né? Só que Jesus não vai dar uma resposta direta. Jesus vai fazer duas perguntas para ele. As perguntas são as seguintes: o que está escrito na lei? Lembrando que essa lei é o Pentateuco mosaico, que está distribuído na Torá, são aqueles livros, 5 livros atribuídos a Moisés. Então ele faz a pergunta: o que está escrito na lei e como leis? Jesus delimitou bem o diálogo. Por quê? A gente lembra, a gente sabe, né, por experiência própria de ouvir as pessoas. Pega-se um trecho do Velho Testamento, por exemplo, cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, e aí a coisa, né, daí tanta celeuma, tanta discussão sobre uma coisa que está ali, cada um vai enxergar com seus olhos, né, dependendo da sua cultura, da sua religiosidade. Então Jesus deixou bem claro o que está escrito na lei e como leis. E aí o doutor da lei, ele vai responder usando o Deuteronômio e o Levítico. Ele vai dizer o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus fala para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Aí é como se ele estivesse perguntando para o doutor da lei, como se o doutor da lei estivesse, na realidade, perguntando
O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Era uma pergunta muito profunda essa, porque eles queriam saber qual era o maior mandamento da lei. E aí no entendimento deles, né, que era herdar a terra prometida, mas que muito antes de Jesus houve uma interrogação entre eles: como que podemos herdar a terra prometida se Abraão tinha morrido? Né? Houve essa dúvida, né? Então, nós vamos ter, naquela época, uma figura chamada Hilel, que é o avô de Gamaliel. Lembrando, Gamaliel era o professor de Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso. Então, Hilel, o avô de Gamaliel, com outros sábios, eles vão responder a essa pergunta de que seria essa terra prometida. Eles falam que a terra prometida, na realidade, não era uma terra física. Era o que estava sendo prometido, era um lugar, um mundo vindouro, um mundo de uma nova era, uma era de paz, de amor, de concórdia, que se instalaria na terra quando o Messias viesse. Essa era a promessa para eles, né? E à época eles fizeram a pergunta: quem é que poderia participar desse mundo? E a resposta era: todos os justos de todas as nações do mundo, ou seja, tem lugar para todos, não era só para o povo deles. Todos os justos de todos os lugares do mundo teriam lugar nesse mundo, que para nós a gente já sabe que é esse mundo de regeneração que está batendo aí as portas para nós. Então, seria aquela época a pergunta: o que eu tenho que fazer para ser considerado um justo? Né? E a resposta era cumprir os mandamentos. Só que naquela época eles tinham que cumprir 614 mandamentos que estavam espalhados lá na Torá. 614 mandamentos. Aí se eles cumprissem os 614 mandamentos, eles seriam considerados justos. Passa-se o tempo e aí eles fazem, né, uma diminuição desses mandamentos. A época de Moisés passa para 10. E logo mais à frente, o que vai acontecer? Hilel e outros sábios vão transformar esses 10 em 2, que é aquilo que a gente falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Bom, essa é a ideia que o doutor da lei tinha e o que ele respondeu para Jesus, né? E que Jesus disse que ele estava falando, estava respondendo bem. E a gente sabe que muitas vezes é o seguinte: às vezes a gente sabe que é certo, mas não faz. E quando a gente começa a complicar, a gente quer racionalizar. Então era o que o doutor da lei queria colocar Jesus em xeque, não no aspecto de amar a Deus. Nós já vamos ver qual é a intenção real dele, né? Porque a gente sabe que para o primeiro mandamento de amar a Deus ele não tinha problema nenhum, né? Então, amar a Deus, repetimos, todo o teu coração, toda a tua alma e todas as suas forças, para ele era líquido e certo. Mas tem uma interpretação que eles faziam sobre isso. Qual seria a interpretação deles quando eles falavam amar a Deus de todo o coração? Para nós, o coração é a sede do sentimento. Para eles, naquela época, envolvia outra coisa: a sabedoria. A inteligência não estava no cérebro, estava no coração. Isso é para a gente ter um entendimento depois, não na parábola, porque que eu estou explicando. Então, amar a Deus de todo o coração estava envolvido o sentimento e a inteligência. Então, na cultura que Jesus nasceu, o coração era a sede da inteligência, do raciocínio e do sentimento. Repetindo, não estava no cérebro. Mas o coração do homem às vezes está dividido, porque nem sempre a gente faz só o bem. A gente faz o bem e às vezes faz o mal, né? Então, às vezes o nosso coração pode ser uma colcha de retalhos, cheio de sentimentos antagônicos, né? Então, eles falavam o seguinte: que para amar a Deus de todo o coração era preciso dar unidade ao nosso coração. Todo ser tinha que amar, todo o nosso ser tinha que amar a Deus. Então eles dobravam, vai se desdobrar esse amar a Deus de todo o coração da seguinte forma: para amar a Deus verdadeiramente,
Você precisa usar de toda a sua inteligência, de toda a sua sabedoria, de todo o seu sentimento. Precisa aprender a controlar suas paixões, porque você, se não controlar as suas paixões, o seu coração está dividido. Um coração dividido não ama a Deus. Esse era o entendimento do que eles aprendiam na escola. Então vamos ver o que seria para eles amar a Deus de toda a tua alma. Para eles, como nós espíritos, a alma e o corpo, o espírito, é uma coisa só. Então, há um desdobramento também. Eles diziam, amar a Deus de toda a sua alma significa que não seriam só sentimentos e palavras. Era preciso demonstrar o amor a Deus com gestos concretos. Por isso, eles faziam peregrinação a Jerusalém. Todo sacrifício era uma demonstração com gestos concretos que amavam a Deus. E aí, amar a Deus com todas as suas forças. Qual é o entendimento deles? Significava amar com todos os bens que você tem. Significa, portanto, que você colocaria tudo que você tem de bens a serviço de Deus. Mas para fazer o bem, não para fazer o mal. Isso é o que o doutor da lei sabia. Toda criança aprendia isso, eles falavam, falavam na sinagoga todos os dias. Eles falavam de manhã, ao meio-dia e à noite. Então, isso para ele estava já inserido, né? Ele sabia o que era amar a Deus. Agora, o problema para esse doutor da lei, ela estava no Levítico. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque existiam duas correntes, naquela época, que é sobre este entendimento do que é amar o próximo. Quem é o próximo? A grande maioria, a corrente majoritária, entendia o seguinte: irmão é judeu. Então, meu próximo é só judeu. Então, se eu passo na rua, sou judeu, e vejo um grego cair, não preciso me abalar, porque ele não é meu irmão. Um grego, um samaritano muito menos, né? Eu só me abalaria se fosse um judeu. Essa é a corrente majoritária, que veria, então, somente quem fosse do seu povo é que seria seu irmão, né? E que ele poderia ajudar. Mas existia uma outra corrente, a corrente minoritária, que também estava liderada por Hilel e outros sábios, que diziam o seguinte: para ele, todos os irmãos, irmão era uma palavra que tinha um sentido muito amplo. Não é só o povo da nação. E eles explicaram por que eles tinham esse entendimento. Eles se basearam num fato que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu os peregrinos de outras terras e os chamou de irmãos. Então, irmão é todo mundo, independente da nação, da crença e da cor. Esse é o entendimento desse grupo minoritário. Então, voltando ao momento em que Jesus diz para ele: respondeste bem, faze isso e viverás, né? Ele, então, como se Jesus disse: já que você tem esse entendimento, você vai herdar a vida eterna, né? Esse mundo vindouro. Mas aí o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Era onde que ele queria chegar, né? É como se ele dissesse: para amar a Deus, não tem dúvida nenhuma, mas quem é o meu próximo? Então ele vai fazer essa pergunta a Jesus. E vamos dizer que Jesus respondesse: eu sou do pensamento do grupo majoritário. Ele dizia: mas eu penso como um minoritário. Ou vice-versa. E aí estava lá, né, já a questão, né, uma contenda entre os dois, uma discussão. Jesus, então, responde para ele a parábola do bom samaritano. Vou falar a parábola, depois a gente analisa. Ela diz assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, que o viu e passou adiante. Igualmente também passou o levita, que o viu, quando ele passou aquele lugar, passou adiante também. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, o viu e
moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e o levou a pé até uma hospedaria. Né? Tratou dele. E no dia seguinte, ele dá 2 denários a esse hospedeiro e diz: se gastarem mais, eu vou devolvo. E aí continua Jesus: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor. Obviamente que ele não usou a palavra samaritano. Muito inteligente, ele disse: aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vai e faz tu mesmo. Então a gente vai pensar assim naquele momento, lembrando, Jesus cansado, com fome e sede, diante desse doutor da lei que faz essa pergunta, e Jesus estava naquela situação porque justamente os samaritanos negaram a comida para ele. Então a gente vai vendo, vamos imaginar a cena, como que estaria João, os seus apóstolos, e o doutor da lei, quando Jesus conta isso aí. Se a situação que ele estava era justamente por causa de um samaritano, como o samaritano foi o único que pensou no próximo? Então João, né, já recebeu uma grande lição ali, porque Jesus estava chamando a atenção, né? Primeiro, não podemos julgar as pessoas, nós temos que ter compaixão, indulgência, paciência, né? Porque no caso específico, aquilo tudo que estava acontecendo com Jesus é por causa de um samaritano. E Jesus não se importou. Jesus não julgou. Jesus mostrou que a atitude dele, mostrando a indulgência, a compaixão, a paciência, a tolerância, o que a gente tem que evitar é o nosso orgulho ferido. Então, a grande lição foi dada ao contar essa aí. A gente pode imaginar como se sentiu o doutor da lei e como se sentiram os apóstolos, né? E essa colocação de Jesus de julgamento. Como a gente pode julgar as pessoas? A gente não sabe o que as pessoas passam. E muitas vezes as pessoas rotulam os outros por uma determinada situação. É muito comum a gente ver assim, uma pessoa vai em um determinado lugar e vai fazer uma pergunta para uma pessoa que aparece. E a pessoa é muito educada, responde, aí você vem com a ideia falando: olha, aquele lugar o pessoal é muito educado. Você fala com uma pessoa do lugar. Mas se for o inverso, uma pessoa mal educada que não dá atenção, olha, não vai lá não, que aquele pessoal é todo mal educado. Você generaliza. Muitas vezes as pessoas generalizam, elas julgam as outras pessoas. Eu vou contar um fato que ocorreu uns anos atrás comigo. Quer dizer, esse fato ocorreu desde que eu era pequeno. Eu tinha um tio, casado com a irmã do meu pai, que ele sofreu um julgamento muito sério de toda a família. Ele tinha participado da guerra. E aí ele era realmente um homem estranho, né, na nossa maneira de ver. Nós éramos pequenos, a gente passava, né, ia tomando a atitude de acordo, todo mundo se dava bem, mas falavam dele. Era um homem que ele vivia assim, ó, literalmente. Foi um dos maiores relojoeiros do Rio de Janeiro. Ele não ia se divertir, não fazia nada, ia só trabalho em casa, trabalho em casa. Bom, um belo dia, depois a minha filha já adolescente, eu vou na casa dele, está na maior discussão com a filha dele. E a minha filha é assim a pessoa que, se ela tiver num ambiente que esteja negativo, ela já vai quase que desmaia. E eu tinha que visitar, minha tia foi operada, e no que ela botou o pé lá, falou: mãe, vou desmaiar. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou ficar igual minha mãe? Tinha que ver minha tia, né? Eu falei para minha filha: ó, você faz favor, fica ali no portão, reza a Maria, Pai Nosso, vai dando uma sustentação, porque a coisa ficou muito feia. E ele ia atrás da minha sobrinha, da minha prima, querendo bater nela. E se ele desse um soco nela, ele ia matar. Ele vai te matar. E eu lá no meio, assim, foi tragicômico. Eu, tio, pelo amor de Deus, ele vinha e eu querendo, né, que ele não chegasse até ela. Bom, conclusão. Consegui que ela fosse embora. E eu fui-me embora, porque minha mãe também já estava passando mal. Eu liguei para o meu irmão e falei assim: ó, conversa com o tio. Eu já morava aqui em Juiz de Fora. Porque eu tenho que ir embora daqui, senão duas passando mal. De noite eu ligo para ele.
pela primeira vez ele falou para mim, contou uma parte da vida dele e disse, olha, eu sofri muito na guerra. Ele perdeu um dedo, teve que fazer esse maluco para sair da guerra. Numa noite, um homem matamos 50 pessoas. Como uma pessoa, a família inteira, não tinha o discernimento de ver o sofrimento daquele homem e julgar ele isso, aquilo, aquele outro, que todo mundo era uníssono nessa imagem dele. Ele falou, eu matei 50 pessoas num dia. Eu somente não matava criança, porque diz que lá na Itália, eles colocavam, as mães colocavam as crianças no esgoto, mas os alemães passavam e metralhavam todo mundo. Ele nunca fez. Aí você pode julgar uma pessoa dessa, ele estava na realidade, ele estava se martirizando. Ele não quis mais viver, aproveitar a vida, pelo que ele estava se punindo. Então, assim um exemplo de que a gente não pode chegar e julgar a atitude das pessoas, porque a gente não sabe da história delas. A gente não sabe da bagagem espiritual daquela pessoa. Mas se eu sou aquele que quero crescer espiritualmente, que quero pegar o Evangelho de Jesus e tentar me adequar a ele, eu preciso entender que eu preciso ser carta viva do Evangelho. O que é a gente ter carta viva do Evangelho? É vivenciar o Evangelho. Porque o Bezerra de Menezes, naquele livro Recados do Meu Coração, ele diz que não cabe mais a gente só entesourar conhecimento. Está na hora da gente colocar em prática. E o que é o que eu vou colocar em prática? Os ensinamentos de Jesus. Então, na medida em que eu estou em determinadas situações, se eu quero crescer, eu vou me basear no caminho que Jesus traçou para nós e tentar, de uma maneira ou outra, seguir aquele caminho para crescer. Eu vou errar? Vou, sou afeita a ele. Mas na medida em que eu me esforço, eu vou pouco a pouco melhorando, vou aproveitar a minha reencarnação. E Jesus, quando trouxe os ensinamentos, ele falou que mais adiante ele mandaria o Consolador. A gente sabe que é a doutrina espírita, que nos traz a informação de que somos imortais, e sabendo disso, ninguém vai se suicidar com essa informação, porque morre o corpo e morre o espírito. Que a gente está sob a lei da reencarnação e vai explicando todos aqueles obstáculos que a gente tem para passar, mas por quê? Porque Deus nos ama. E tem gente que não tem entendimento e vai dizer, mas eu estou sofrendo porque Deus me ama, mas como Deus me ama se eu estou sofrendo? Você sabe, alguém vai soprar para você que nessa reencarnação, você tem que deixar de ser egoísta. Então você pode ter programado isso. Vai se apresentar várias situações para você treinar a deixar de ser egoísta. Porque quando você já souber, não vai precisar mais treinar. Já passou de ano. Vai exercitar outras coisas. Então, a doutrina espírita mostra para nós as ferramentas do crescimento espiritual. Ela mostra a importância do amor, do perdão, da caridade, da resignação, da indulgência, compaixão, termos paciência, né? Tolerância, não podemos ser egoístas, não podemos ser orgulhosos, não podemos, então, nós temos que ter esse entendimento de como nós vamos agir com as pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes a gente vai, num momento de fraqueza, num momento que você, de uma escapulida, você erra, mas se você sabe o que é certo, volta. Pegou o atalho, volta. Você vai ser sempre o filho pródigo e Deus está te esperando. Aproveitar a reencarnação, é o refazimento. Então as dificuldades acontecem para você se refazer nos pensamentos, nas palavras, nas ações, já que você quer crescer espiritualmente. Mas julgar ninguém, não temos capacidade para isso. Jesus deixou bem claro que a gente não pode julgar para não sermos julgados, né? Então, a gente vai perceber essa chamada de atenção de Jesus sobre o julgamento. Porque o que era provável ser considerado como um mal, o inimigo, era o samaritano, que foi o único que foi bom, né? Então é interessante a gente observar uma coisa, né? Que as pessoas, quando iam a Jerusalém, elas subiam e depois desciam. Então,
a ida a Jerusalém era subir a serra e descer. E aí Jesus narra a parábola o seguinte: desce de Jerusalém para Jericó um homem. O que ele está sugerindo? Que o homem está voltando de Jerusalém. Se ele está descendo, está voltando. Mas Jesus não fala mais nada sobre esse homem. Quem é esse homem? Grego, romano, judeu, samaritano? É o único personagem que Jesus deixou bem, sem caracterizar de onde ele era. Então a gente vai lembrar que ele foi agredido, está lá no chão, ensanguentado, inconsciente. Então como é que a gente, ao olhar aquele homem, ia descobrir quem ele é? Inconsciente, não falava, então não sabia a língua dele. O rosto ensanguentado, você também não podia ver a fisionomia dele. A pele bronzeada, todos tinham. Nu, também através da roupa você não tinha como identificar. Então era impossível identificar aquele homem, né? Aí Jesus continua o relato. Descia um sacerdote, um homem religioso. A gente tem que lembrar o seguinte: já está voltando de Jerusalém, mas a Páscoa não aconteceu ainda, né? A Páscoa ainda aconteceu, todo mundo estava indo para a Páscoa, mas esse sacerdote já estava voltando. O doutor da lei respeita o sacerdote porque ele era o responsável pelas questões religiosas. E o que a gente espera de um sacerdote? Que ele fosse coerente com aquilo que ele prega. E ele cumprisse os mandamentos da lei. Inclusive, em Êxodos, capítulo 23, de 4 a 5, diz o seguinte: o sacerdote era obrigado a agir com misericórdia até com o animal. Né? Então, outro detalhe aqui ligado a esse sacerdote. Se ele visse um homem caído, e esse homem caído fosse um cadáver, se ele tocasse no cadáver, ele se tornaria impuro. E aí ele teria que fazer uma série de cerimônias para se limpar. Então isso está envolvido no problema dele, né? Que ele perguntou: quem é aquele homem? Né? Se ele é meu irmão ou não é meu irmão? Está morto ou não está morto? Está a dúvida ali, né? Então, ele não se importou. E com esse pensamento, talvez ele foi embora. Não se importou com o homem que estava ali caído. Ele não quis nem correr o risco de se tornar impuro e muito menos de acudir um que não fosse seu irmão, né? Então, como não dava para identificar, ele passa adiante. O Martin Luther King fala o seguinte sobre essa passagem. Ele diz que o sacerdote estava preocupado com que as pessoas iriam dizer dele. Com o homem caído, ele não tinha a menor preocupação. Ele não estava nem aí, né? Então, a preocupação era somente com ele. Não quis correr o risco de pensar que ele podia tocar no cadáver. Nem pensou que podia ser alguém da família. A gente vê, né, por exemplo, em bairros, há um acidente. A maioria das pessoas corre para ver se é algum parente. A gente escuta: deixa eu ver se é meu pai, se é minha mãe que vai estar para chegar nesse horário. Nem isso ele estava se importando. Aí a gente lembra de uma história que já circulou, vira e mexe lá, volta de novo. O caso e que infelizmente a gente sabe o que acontece. Um médico de plantão chegou um acidentado, um rapaz. A enfermeira bate lá na porta e fala: doutor, chegou um acidente de um jovem, eu já vou. Passa uns minutos, ela bate de novo na porta: doutor, a situação é grave, eu já vou. Na terceira vez que ela vinha aos gritos, ele resolveu levantar e foi. Mas chegou lá, o rapaz morreu e era o filho dele. Né? Então, é uma grande lição pra gente. Olha o egoísmo, né? Se alguém tivesse chegado: seu filho acidentando, ele ia sair correndo, atropelando todo mundo. Mas como ele não sabia quem era, então a gente vê, né, a importância da nossa atitude como cristão. A nossa atitude como ser humano que ama o próximo. Porque quem ama o próximo ama a Deus. A gente já vai ver isso aqui. Então ele não estava nem aí. Passou. E como o levita, que é ajudante do sacerdote, fez a mesma coisa. Passou e foi embora. E aí Jesus fica nesse jogo, ó. Passava, descia um homem, subia, descia o sacerdote, descia o levita. E
fala, passava um samaritano. De onde vinha esse samaritano? A gente acha que não poderia estar descendo, vindo de Jerusalém. Jesus deixou no ar. Passava um samaritano. E aí a gente vê que ele foi o único que foi movido de íntima compaixão por aquele homem que estava caído. O que é isso? É amar a Deus de todo o coração. A compaixão divina invadiu o coração desse samaritano. E aí a gente vê o que é amar mesmo a Deus de todo o coração. Envolve não só sentimento, mas a inteligência também, né? Então, nesse momento, ele vai envolver a inteligência, porque ele salta do cavalo, ele teve que fazer um planejamento para acudir aquele homem, né? Então, a gente vai pensar o seguinte: não basta ter um bom sentimento para ajudar, a gente tem que ter sabedoria também. Então, para que a gente possa ajudar de verdade alguém, nós temos que ter amor e sabedoria. A gente imagina o seguinte: tem uma pessoa idosa para atravessar a rua. Você não vai chegar, meter o braço, a mão no braço dela e se arrastando pela rua fora. Você pode passar um constrangimento. Socorro, estão me arrastando. Você vai parar, perguntar, quer ajuda? Isso é sabedoria. Um cego para atravessar a rua. Também você não vai fazer a mesma coisa, mesmo porque o cego gosta que você dê o braço para ele se apoiar e atravessar. Isto é sabedoria. Né? E para a gente ajudar as pessoas, a gente tem que realmente ter sabedoria. Porque muitas vezes a gente vai dar um palpite na sua visão que vai prejudicar a vida do outro. Eu tenho exemplo de anos atrás, quando eu era pequena, bem pequena, a minha mãe sempre tomou essa atitude de não dar palpite. Um belo dia lá, a irmã dela, mas ela perturbou tanto, eu que estava presente. E ela queria que a minha mãe falasse de qualquer jeito o que ela faria naquela situação. E minha mãe aí acabou falando, ó, eu faria assim. No dia seguinte, minha tia veio querendo comer viva a minha mãe, né? Eu fui fazer o que você falou, aos berros, assim, a minha mãe muito calma, falou, mas eu nem queria te dar o palpite, mas... E foi um ensinamento pra gente, depois que minha tia saiu, ó, nunca dei palpite na vida dos outros. A mesma coisa no meu pai é muito interessante, por quê? O meu pai, depois que ele se tornou maçom, quando eu era jovem, os jovens de lá chegavam para mim, você empresta seu pai? Eu falei, pode levar. Devolver, tá tudo bom, né? Porque meu pai era um bom ouvinte. Muitos deles já tinham perdido os pais, aí iam lá, chegavam pro Vitor, Vitor, tô passando esse problema, o papai escutava, era um bom ouvinte. Aí se a pessoa perguntasse, quem que você acha? Nunca não tinha uma opinião. Ele fazia o quê? A pessoa falar e repensar, não sei o que lá, a pessoa tomava a decisão. Aí ele falava, faz isso. E as pessoas saíam de lá satisfeitas, porque ele ouvia, ainda dizia assim, o Vitor é bom porque ele nos dá uma opinião, que ele nunca deu, ele esperava a pessoa chegar à conclusão do que era bom para ela. Então a gente tem que ter amor e sabedoria para ajudar as pessoas também. E nunca se meter naquilo que a gente não sabe qual é a trajetória da pessoa, né? O que a gente pode fazer é orar para que a pessoa, na realidade, tenha uma visão boa daquilo que ela precisa fazer. Bom, aí a gente sabe que, movido de compaixão, ele entrou em sintonia com Deus. E o que ele faz? Ele desce do cavalo, tira o vinho no azeite, ele para limpar o ombro usou o vinho como se fosse um antibiótico natural, o azeite como se fosse um bálsamo, limpou ele todo, cobriu ele, botou ele em cima do cavalo, foi andando a pé até a hospedaria. Isso é amar a Deus de toda a tua alma. Que além das palavras e sentimentos, é um ato concreto. Ele também amou a Deus de toda a sua alma. E aí, a gente vai imaginar, será que ele amou a Deus com todas as suas forças? Sim, porque ele chegou para o hospedeiro, deu os 12 denários e disse, cuida dele, se gastarem mais eu te devolvo. Ele também amou a Deus com todas as suas forças. E aí a situação do senhor doutor da lei ficou difícil, né? E Jesus ainda pergunta direto para ele, qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?
Então, naquele momento que Jesus formula essa pergunta, ele está colocando em evidência que se trata da situação, a perspectiva daquele homem caído. É como se ele dissesse, se você tivesse caído, quem seria o seu próximo? Né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, ele pensaria, eu estou espancado, nu, ensanguentado, ninguém ia saber quem eu sou. Quem na realidade seria o meu próximo? Porque às vezes é muito fácil a gente falar, né, com uma situação um com o outro. Fulano está passando uma situação X. Vamos jogar aqui pro meio espírita. Fulano está obsediado. Vamos dizer, legal, porque eu sou doutrinador. Porque se for o inverso, a coisa está feia para o meu lado. Então a gente não pode ajudar ninguém, nós temos que se colocar na situação do outro. Quem não caído? Quem é que foi o próximo dele? Né? Foi isso que Jesus fez ele pensar, né? Então, a gente vai ver o seguinte, próximo não é uma coisa que você é, próximo é o que você se torna, né? Ninguém é próximo do outro porque mora no mesmo lugar. Às vezes você está numa família, você não é próximo às vezes da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu... Você não é próximo. A palavra próximo, ela tem outra conotação, né? Então, Jesus está perguntando, né, quem era o próximo daquele homem caído, é uma visão proativa, né? Eu não pergunto quem é meu próximo, eu me transformo no próximo daquele que necessita. Essa é a visão que Jesus quis trazer para nós, né? Então, o doutor da lei, ele não responde com uma palavra samaritana, ele vai responder aquele que exerceu misericórdia para com ele. É um homem inteligente. Ele respondeu certo. E Jesus falou, faze isso e viverás. Porque Jesus entendeu que ele entendeu a mensagem. E Jesus não quis colocá-lo em xeque. Simplesmente se calou e disse, faze isso e viverás. Né? Então, Jesus deixou claro que quem se transforma no próximo é aquele que exerce a misericórdia. Tem uma frase muito bacana do Guimarães Rosa, que ele diz, misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Porque é fácil olhar a miséria dos outros. É muito fácil. Mas o que a gente tem que fazer em relação a essa misericórdia que nós temos que exercer? A gente lembra. O que na realidade que a gente aprende, o que é amar a Deus? Porque às vezes, quando eu for perguntar para vocês, até para mim, ninguém vai dizer que não ama a Deus. Mas até que ponto que a gente ama a Deus? Até que ponto que a pessoa não tem entendimento do Evangelho de Jesus, desse caminho que ele traçou para nós, e chega e diz, no momento de aflição, por que eu estou passando isso? Está questionando Deus. Cadê o entendimento que Deus é só amor e bondade? Cadê a fé inabalável? Porque a gente, quando tem entendimento que Deus só nos dá o melhor, nós temos entendimento dessa fé inabalável. A gente lembra, o que a gente está fazendo aqui no planeta? Estamos no crescimento, buscando crescimento espiritual. Que está, depende de cada um buscar. Então estamos buscando esse crescimento espiritual. Cabe a cada um de nós ir buscar. Porque a leitura que você fez, bate, a porta se abrirá, pede e receberás, porque está tudo aqui que a gente precisa estar ao nosso alcance. É só fazer isso. Isso é que é importante. É a nossa transformação, a nossa mudança de pensamento, de palavras e ações, para te chegar aquilo que você necessita. Está aí, Deus está te dando. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não vai ficar esperando o maná cair do céu. Então, Jesus deixou bem claro, bate, a porta se abrirá, mas se eu tiver uma porta e tiver que bater nela, eu estou fazendo um pequeno esforço. E é esse esforço que cabe a nós termos entendimento do refazimento, do crescimento espiritual, da reforma íntima. Então, esse crescimento espiritual nosso é para a gente chegar à angelitude, chegar à plenitude, como diz a Joana de Anjos. Mas que a gente só vai chegar lá num crescimento relativo, uma perfeição relativa. A gente não pode dizer, vou ser perfeito um dia. Não, perfeito é Deus. Nós vamos chegar a uma perfeição relativa. E essa busca é dada a oportunidade dessa mudança através das reencarnações. Então,
Se a gente tem entendimento que a reencarnação é para nós aprendermos, os obstáculos são o quê? A possibilidade do refazimento. Porque a gente para e pensa, se não tivéssemos problemas, algum templo religioso tinha alguém? Não tem problema, está na beira da praia, vai tomar água de coco, se abanar, porque, ó, não tem problema. Mas, todos nós temos. E todos nós sempre precisamos da ajuda espiritual, porque a gente tem dois caminhos de aprendizado, através da dor e através do amor. Infelizmente, a grande maioria vem pela dor, para depois ir pelo amor. É o aprendizado. Essa troca se faz depois que você entendeu. Então, o que é amar a Deus? É o entendimento que Deus está nos dando oportunidade do refazimento. Por causa daquela situação que você está passando, você vai treinar a sua melhora. Você vai ter a oportunidade da troca, como eu falei, de pensamentos, de palavras, de ações, para você chegar a melhor. Nem que seja um tiquinho naquela reencarnação, mas é a oportunidade. Então, Deus está sempre nos dando oportunidade. Como eu disse, você pode errar, pegar um atalho, mas você sabe que pode voltar ao caminho, parábola do filho pródigo, porque Deus está esperando. Né? Lá na parábola, Deus não estava, o pai não estava esperando o filho, que sabia que ele ia voltar, e teve compaixão dele, que correu ao encontro dele para acolhê-lo. Assim acontece conosco. Então, se a gente tem esse entendimento que Deus nos ama, temos que ter um entendimento maior. Só amaremos a Deus de verdade quando nos amarmos como irmãos. Porque as pessoas não entendem que nós fazemos parte de uma única família universal. Jesus deixou bem claro para nós. Então, tem gente que acha que para ser próximo de alguém é para aquelas pessoas que estão necessitadas, mas que moram perto da gente. Se tem gente do outro lado do mundo morrendo, não me faz diferença alguma. Não, são nossos irmãos. Eu não posso arregaçar as mãos e ir lá, mas eu posso fazer uma coisa preciosa e poderosa. Chama-se prece. Prece é a nossa grande, vamos dizer assim, arma para tudo que está à nossa volta. Né? Então, quando a gente ora por alguém, nós estamos amando a Deus. Não do jeito que vai ser um dia, mas nós estamos começando os primeiros passos de verdadeiro amor para aqueles que estão à nossa volta. Orar para aquelas pessoas que nós podemos dizer pretensos inimigos. Eu vi uma oração, achei muito bacana. Por que pretenso inimigo? Ó, se eu estou num crescimento espiritual, um dia eu vou amar aquela pessoa, hoje ele é pretenso inimigo. Não é meu inimigo. E aí é um exercício que a gente faz diário, de que, eu fui uma vez, eu vou me lembrar de uma coisa, eu fui fazer palestra ali, que faz para as assistidas no Joano, eu estava falando isso. Aí uma moça virou e disse assim, ah não, eu rezo para algumas pessoas, outras não. Por exemplo, eu estou rezando, aí ela foi falando os nomes. Aí de repente ela falou, fulano, ah essa não, meu Deus, essa não, Deus. Eu falei, mas por que você não vai rezar? Ah não, porque é minha vizinha, ela é isso, aí botou um monte de defeito dela. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando isso, você só deve fazer o seguinte. Hoje você chega, fazendo a sua oração, você diz, essa não, Senhor. Aí você para, pensa naquilo que a gente falou aqui e fala, não, Senhor, essa sim. Hoje você fala essa sim, essa sim, essa sim. Daqui a um tempo você está falando o nome dela sem colocar essa não. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Porque se ele é um pretenso inimigo, um dia vai ser meu amigo. Vamos começar agora, né? Como Jesus falou, fazendo as pazes do caminho. Porque a gente pensa o seguinte, hoje esse pretenso inimigo ele está preso, né, no corpo. Amanhã ele desencarna. Quem vai se aliar na parte espiritual para querer às vezes me atingir? Se eu estiver desatento, ele pode me atingir. Se eu estiver no caminho, ele pode ter 1 trilhão de inimigos espirituais, ele vai
perder o tempo dele, porque naquela reencarnação eu estou indo muito bem e ele não me atinge. Então é isso que a gente tem que entender. Amar a Deus é quando nos amarmos de verdade, né? Sem existir nenhum tipo de senão, de problema, de preconceito. Eu vou pegar esse gancho para falar o seguinte. Tem coisa de um mês que eu vi uma colocação lá no vídeo, botaram um vídeo lá, acho que foi no Face, uma jovem negra chorando e falando que ela, o constrangimento que ela passou, que a filha dela de 4 anos foi brincar com algumas crianças, as crianças saíram correndo. E a menina depois volta, pede para brincar, ninguém quis brincar com ela. E ela chorando, falou que se as pessoas que tivessem uma oportunidade, né, de falar com outras pessoas sobre esse problema, no caso ali era o preconceito, que elas fizessem. E aí, quando eu assisti aquilo, eu me emocionei muito e fiz uma promessa, entre aspas, para ela. Todas as vezes que eu puder, eu vou falar. Porque o que diz Emmanuel? A maior caridade que você pode fazer é divulgar a doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita não existe nenhum preconceito. Todos são olhados por Deus, o bom e o mal é olhado do mesmo jeito. Então, a gente sabe, pegando esse problema, a problemática do racismo, como as pessoas sofrem. Eu sei disso porque eu tenho na minha família, meu genro é negro, minha cunhada é negra, tenho grandes amigas negras, eu sei da trajetória. Há pouco tempo, nós fomos num determinado lugar com a minha cunhada e um olhar de uma pessoa, é que nem uma faca enfiando no peito dela. A gente sentiu, imagina ela. Então existe preconceito. Mas é só esse preconceito que existe. A gente viu aqui a palestra do Baezo, quantas coisas que a gente rotula e que a gente não tem como fazer isso, como julgar as pessoas. Como que a gente não tem entendimento de que todos são irmãos? Que temos que olhar para todos da mesma forma. Esse é o entendimento que a gente vai ter no futuro realmente. Mas se a gente não começa agora, por que não aproveitar que nós temos esse conhecimento e começar a fazer a diferença se a gente fizer essa diferença com as pessoas? Porque a gente lembra que amar a Deus é quando vamos nos amar. E Jesus deixou, está bem claro para nós, né, o outro mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Como a gente vai amar o próximo? Jesus deixou bem claro. Primeiro temos que nos amar. Que quem não se ama não tem capacidade de amar o outro. Então, se nós entendemos que amar ao próximo é fazer caridade, Emmanuel deixou bem claro. Caridade é para ser feita aqui, agora, hoje, sempre incondicionalmente. A gente não vai deixar para depois. Tem uma passagem muito linda de Jesus, que ele indo com os apóstolos para Jerusalém, para pregar, e ele ia na retaguarda, Pedro ia à frente, e de repente um leproso estende a mão para Pedro, e Pedro, com medo de se atrasar, fez depois. Jesus chama a atenção de Pedro, pede para esperar. Quando os dois se emparelharam, ele disse: Pedro, aproveita a oportunidade que a providência divina está te dando e faz o que você acha, porque Jesus nunca impôs não. Pedro entendeu a mensagem, pegou o pão, deu para o leproso, seguiram viagem. Quando estão voltando à tarde, eles veem 2 homens fazendo uma cova na beira da estrada, para o leproso. Mas Pedro chegou lá e viu que ele tinha começado a comer o pão. Então ele pôde, Jesus sabia que na volta ele não ia poder. Então é para nós termos esse entendimento. Quando aquela pessoa estiver necessitada, nós temos que ser o próximo dele. A gente ter misericórdia para aquele necessitado. Porque a gente lembra o seguinte: todos nós somos necessitados. Eu posso ter uma conta bancária enorme, mas eu preciso de afeto, de carinho, né? Eu preciso ter esse lado sentimental preenchido. Então a gente tem que entender que todos nós somos necessitados, que todos nós somos filhos de Deus e irmãos, e que para a gente ter esse entendimento de amor, é para exercer o amor diariamente, a todo instante.
nas oportunidades que se apresentam. Então, quando a gente está na frente de uma pessoa necessitada, a gente vai ser o próximo dele. Ver aquilo que é possível da gente fazer e não deixar para depois. Porque aí a gente realmente não está entendendo o que é amar a Deus. Então, essa parábola, ela chama atenção para nós do que é realmente amar a Deus e o que é amar ao próximo. Porque nós, tendo esse conhecimento trazido por Jesus, que a gente tem que ter essa responsabilidade de, no nosso dia a dia, e a todo instante que for possível, a gente se transformar. Repetindo, transformar pensamentos, as palavras e ações para se adequando a esse caminho. Porque já é hora para nós de termos esse entendimento. Colocar em prática, buscar no dia a dia, aí nós vamos ter realmente condições de aproveitar a nossa reencarnação. Porque a gente não está aqui a passeio, nem para brincar. Deus quer a gente feliz. Mas a felicidade vai ter no momento que você souber pegar essa felicidade através das suas ações, dos seus pensamentos, da sua palavra, que você vai realmente ter o entendimento de que é amar a Deus. Então, que a gente reflita sobre essa importância, essa dimensão de que é amar a Deus, que sejamos samaritanos na medida do possível, né? E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.